do resto do pessoal. Vamos ver a chamadinha aqui. Ok. Vamos lá. Primeiro grupo. Fernanda está? João Guilherme está? Maiara está? Estou. Ninguém está? Eu estou, professor. Maiara está. Mas os outros dois não estão, né? Não. Paola está? Não. Não. Rodrigo está? Não. Tabata está? Sim. Vinícius Lima está? Sim. Washington está. Então, dessa primeira turma, Fernanda, João Guilherme, Rodrigo e Paola não estão. Da segunda turma... Professor, o Vinícius também não tá, não. Não? Ué, por que eu coloquei que tá? Deixa eu ver, acho que eu vi o nome dele em algum lugar. Aqui. Ah, é que ele não está participando. Certo. Eu vi o nome dele, mas ele não está no chat. Obrigado por você avisar. Não sei se o Vinícius vai gostar só de você ter avisado. Isabela está? Isabela não está. João Vitor está. Júlia. Aqui, professor. Leonardo está? Não. Letícia Portes está? Aqui, professor. Tá. Letícia Vitória? Não está, né? Letícia Vitória não está. Lidiane não está. Lohane está. Vanessa. Ué, cadê a Vanessa? Não está, né? Não está. Então, da segunda turma não estão Isabela, Leonardo, Letícia, Vitória, Lidiane e Vanessa. Ok. Beleza. Então, vai lá, pode compartilhar e começar a apresentação para a gente. Só... A Fernanda acabou de chegar, professor. Solicitar para ingressar. Mas ela não entrou ainda, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. A Fernanda pediu para entrar, a hora que eu fui clicar, sumiu. Não sei o que eu tenho que fazer agora. Eu acho que ela entrou, professor. Eu tô aqui. A Fernanda entrou, tá aí. Beleza. Boa sorte, pode tocar. Tá todo mundo vendo? Sim. Okay. Oi, gente, boa noite. Eu sou o João. Eu e a Júlia vamos apresentar para vocês sobre o que é e as aplicações do marketing de guerrilha.
Então, esse termo é decorrente da Guerra do Vietnã, principalmente. Ele foi criado pelo norte-americano Jay Conrad pelas técnicas que eles usavam durante a guerra. E isso acabou indo para o marketing, porque com o aumento das mídias, né, com tantas formas de fazer marketing, propaganda, eles tiveram que achar um jeito de adaptar isso, de trazer alguma coisa inovadora e causar impacto nas pessoas. Com isso, as organizações começaram a procurar novas formas de fazer marketing, que não era só para ser visto ou para vender, era para chamar a atenção de várias pessoas ao mesmo tempo e impactar. Eu vou falar um pouco da utilização dele. Como a Júlia comentou, ele vem, né, o termo foi cunhado pelo, perdão, Jay Conrad, eu não guardo o nome dele. E ele, né, falou pela primeira vez esse termo nesse livro dele. Esse tipo de marketing, ele busca meios baratos e mais alternativos para atingir um público maior e causar impacto. E fugindo um pouco das mídias mais convencionais que a gente já conhece, como televisão, internet, outdoor, essas coisas assim. Apesar dele funcionar nesses meios também, a ideia é que seja algo que seja diferente do que a gente normalmente vê. Em vez de um outdoor, qualquer coisa escrita, ele vai ser um outdoor com alguma coisa a mais. Inicialmente ele era usado por pequenas empresas, né, que no meio do mercado, que com várias gigantes, né, para entrar no mercado competindo com gigantes, elas precisavam de técnicas mais baratas e que causassem mais impacto. Então, o marketing de guerrilha acaba servindo como uma ótima ferramenta para essas empresas que, apesar de serem pequenas, né, comparado com as concorrentes, elas conseguiam se sobressair graças a essas ações de marketing. Mas com o tempo e com a efetividade que esse tipo de ação começou a ter, outras empresas começaram a prestar mais atenção nele, e no caso, as grandes empresas. Não só isso, se estendeu a várias organizações, né, do terceiro setor e também para artistas e pessoas famosas no geral, que acaba que é uma forma de se atingir mais público, mas fugindo do que normalmente você vai ver nas mídias convencionais. A gente trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro é da Unicef, em 2009. Eu vou explicar para vocês a ação e depois da nossa apresentação eu passo um videozinho curto que vai explicar sobre como funcionou essa ação. Em 2009, a Unicef ela criou essa campanha que consistia em posicionar algumas máquinas de vender garrafa d'água, sabe? Essas que nem a gente tinha, eu pelo menos via mais antigamente, como máquinas de refrigerante, que, enfim, eram de garrafas d'água. E ela posicionou pelas ruas de Nova York na época. E essa garrafa d'água, ela vinha com um nome, né? A embalagem escrita era uma doença causada pelo consumo de água, né, não própria, né, para consumo. E ela vinha suja, realmente, literalmente suja. A pessoa colocava o dinheiro dentro da máquina e quando a garrafa de água saía, era uma água suja. A campanha, na verdade, ela foi criada para criar conscientização das pessoas a respeito desse tema, né? Que na época as pesquisas mostravam que muitas pessoas em vários países africanos elas não viviam com acesso à água potável e isso causava diversas doenças como diarreia, doenças parasitárias, etc. O que levava à morte, né? Então a mortalidade, principalmente infantil, no continente era muito alta. Então a Unicef criou essa campanha que não tinha nenhum tipo de explicação, né, inicialmente. Era só uma máquina de vender água parada no meio da rua. A pessoa ia tentar comprar e a água era suja, mas tinha, lógico, uma pessoa ali do lado mostrando e explicando o que era, o porquê daquilo, para realmente gerar doações e para que as pessoas se sensibilizassem a respeito do tema. Só complementando isso que o João falou, todo esse dinheiro, né, que eles colocavam na máquina de água para comprar, porque até então achavam que era água limpa, foi doado, né? Depois foi perguntado se as pessoas aceitavam doar esse dinheiro, apesar da água ser suja, né? Ninguém ia poder beber, mas aí esse dinheiro seria doado para ajudar
a ter água potável. Pode passar. Outro exemplo que a gente trouxe foi do projeto Checkmate, da Anitta, que aconteceu em 2017. Considerado um grande exemplo de marketing de guerrilha, porque acho que foi algo bem popular aqui no Brasil, né? Quando falar, até acho que várias pessoas podem se lembrar. Ela ia lançar várias músicas. O projeto dela era lançar uma música por mês, durante 6 meses, se eu não me engano. E aí ela decidiu espalhar várias peças de xadrez pelas cidades grandes do Brasil. Teve em São Paulo, também teve em Belo Horizonte. E até então as pessoas não sabiam o que eram essas peças. E ela começou a divulgar no Instagram alguns enigmas e as pessoas paravam na rua para tirar foto com as peças gigantes de xadrez. E isso gerou uma divulgação orgânica dela, né, das músicas dela, e além disso do projeto como um todo. Essa foi uma grande sacada de marketing, porque, né, geralmente os artistas fazem lançamento no YouTube ou no próprio Instagram, e ela usou a rua para fazer esse lançamento, além de conseguir uma propaganda orgânica. É isso. Antes de passar o vídeo, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Só um momentinho. Achei o slide bonitinho. Obrigado, Lu. Acho que não tem tanto a ver com marketing, mas mais um pouco a ver com a Anitta. Tem um grupo de K-pop que teve um conceito também de lançar uma música todo mês, mas daí eles combinaram, porque o nome do grupo é Day 6, dia 6. E daí, todo dia 6 do mês, por um ano, eles lançaram uma música com um clipe novo, até fechar as 12 faixas do álbum. Na verdade, eles fizeram isso por 2 anos seguidos, foi muito lindo. Que Acho que um legal. exemplo recente que a gente teve desse marketing, eu não sei se o pessoal acompanhou, mas é de uma cantora também. A Adele, que está prestes a lançar um álbum, né? Ela começou a divulgação desse álbum, que até o momento o nome é 30, né? Em várias cidades do mundo também. Ela pendurou, ou pintou, ou, né, instalou banners gigantescos em fachadas de prédio, ou foi projetado em algum prédio, enfim, em várias cidades. Mas era só um fundo, numa cor lá característica, e o número 30. Só que como é engraçado que como surgem, né, tipo, os boatos que a pessoa tá voltando e que, bom, é agora, e ela já vem de uma discografia de álbuns que são nomeados de acordo com a idade dela quando escreveu, né, 19, 21, 25 e agora 30, o pessoal sacou na hora. Então, só de ela colocar na rua esse tipo de coisa, que é super simples, né, ela pendurou, ou então foi projetado e tudo mais, ela já chama atenção. E eu acho isso bem inteligente, inclusive. Teve Deixa eu só falecido ver Game se... of Thrones também, espalhando os tronos na última temporada pelo mundo. Eles até colocaram um numa praia lá no Ceará. Ah, é verdade, eu lembro disso. A série Saudades que quando Game of Thrones morreu era novinho, bom. tadinho. Saudades. Acho que teve 5 temporadas só, alguma coisa assim, né? Gente, a respeito desse vídeo aqui, eu achei ele no YouTube normal, mas ele tem legendas automáticas, tá? Que eu vou colocar para traduzir. Talvez algumas coisas não dê para entender direito, mas ele tá totalmente em inglês. Mas eu acho que dá para pegar a ideia e para entender como que funcionou a ação da Unicef. Você só confirma para mim se estão ouvindo? Não. Por enquanto, Não? não. Alguém sabe como que faz para transmitir som também? Você tá pelo navegador ou pelo aplicativo? Como assim? Pelo Do Teams? aplicativo do Teams que você Aplicativo do tá? Teams, sim, sim. Ah, então. Aí você vai ter que descompartilhar. E daí a hora que você for compartilhar, vai aparecer compartilhar com som, uma caixinha.
Ah, tá, beleza, achei. Vamos ver agora. Millions around the Agora globe sim? take clean water for granted. It is a far different story in many parts of the world. Dirty water. Thirsty? Anyone? Countries in development have a lack of clean water, a lot of them, and 4,200 children die every day from this lack of clean water. Dirty water today? That's really cool. Let's try it out. Streams of New Yorkers turn out as part of an effort to World Water Week. Bom, o vídeo continua mais um pouquinho, mas eu acho que deu para explicar mais ou menos como é que funcionou a ação. Então, é isso. Professor, você Professor, tá você tá mutado. Dúvidas, perguntas, críticas, xingamentos? Eu tenho um comentário, professor. Na hora que o João falou, eu não tinha entendido que eles tinham colocado realmente que era Dirty Water na frente do negócio. E aí no vídeo deu para entender direitinho. E eu achei legal eles fazerem isso na cidade de Nova York, que é aquela cidade que as pessoas estão sempre com pressa e ninguém nunca para nada, né? Pelo menos é o que falam pra gente. E aí eles colocam isso no meio da cidade para as pessoas pararem e doarem. Eu achei isso um conceito bem legal. Quem que falou? Maiara. Eu achei bem muito legal. interessante a questão de, tipo assim, um cantor vai fazer um lançamento, colocar coisas espalhadas pela cidade. Se eu não me engano, eu já tinha visto outro cantor também fazer a mesma coisa, de soltar, né, uma estátua em várias outras cidades espalhadas pelo mundo para poder fazer o lançamento de um álbum. E essa questão da água, eu achei, assim, bem chocante, né? A forma como foi feita. Eu tinha entendido também que a pessoa, que era uma máquina com água e a pessoa colocava o dinheiro e saía água suja. Mas dessa forma, deles estamparem, falando que é uma água suja, fica mais interessante ainda. E acredito que faça mais pessoas pararem para poder olhar e choque mesmo. Mais comentários? Lohane? Lohane, você sempre tem um comentário, vai lá. Professora, eu só ia dizer que eu acho essa forma de marketing, o marketing de guerrilha e o marketing de experiência, eu acho que para mim são os dois mais legais, tipo, de se trabalhar. E o marketing de guerrilha o pessoal usa mesmo bem mais em lançamento de alguma coisa, ou então... Isso aconteceu com It também, né? Eles colocaram vários balões vermelhos nos bueiros aleatórios da cidade. Muito legal. A gente achou um outro... É que, enfim, tinham várias coisas, a gente preferiu focar em alguns, mas eu acho que daquela série True Blood... Eu nunca assisti, mas eu sei que é alguma coisa de vampiro.
eles pintaram uma fonte inteira de vermelho para divulgar a série. Eles, né, deixaram a água da fonte vermelha e igual sangue. E aí em volta, né, colocaram os anúncios da série para divulgar uma temporada nova. Coisas assim. Eu acho que chama mais atenção do que você só, sei lá, fazer um vídeo e lançar o trailer no YouTube, por exemplo. Mais comentários? Professor, eu só queria complementar o que a Mayara disse, né, sobre a ação da água ter sido em Nova York. A escolha deles também foi estratégica, justamente por, né, como ela disse, em Nova York ninguém para nada. E lá eles têm muitos recursos, ninguém para pensar no dia a dia que em outro lugar do mundo tem alguém que não tem nem água para beber. Então eles escolheram, né, um dos maiores centros do mundo para fazer essa ação. Leonardo, o que você tem para falar disso? Professor, eu achei bastante interessante esse método que eles utilizaram, né, em relação a poder divulgar, seja a Anitta, uma forma de música ou série ou algo do tipo assim, que até mesmo muitas pessoas não optam por esse método, né, mas eu acho que é um método mais interativo, que dá para as pessoas se sentirem mais próximas, e eu acho legal, gostei. Mais alguém quer Professor, eu comentar? só tenho mais um comentário, porque eu lembrei agora de que quando lançaram alguma temporada de House of Cards, a Netflix simplesmente fez um comitê pro presidente lá de House of Cards, porque House of Cards é uma série de política. E daí o Frank Underwood, ele era o político de Nova York, dos Estados Unidos, né, o presidente dos Estados Unidos. Aí a Netflix, para falar sobre a série, eles fizeram um comitê realmente presidencial, com um palquinho e um carro, como se ele fosse estar lá falando com a população. Mais algum comentário? Tá. Faltou na pesquisa de vocês o que deu origem ao marketing guerrilha, que foi o Jay Conrad que desenvolveu. Sim, mas o que deu origem? Até teve uma fala da Júlia inicialmente que gera uma confusão, né? Que ela fala que os americanos usaram a guerrilha. E, na verdade, a origem da guerrilha foi uma derrota vergonhosa dos Estados Unidos numa guerra no Vietnã, em que os Estados Unidos fez o papel de... Professor, desculpa, mas se não deu para entender a frase, mas não, foi exatamente isso. O Vietnã ganhou porque ele usou técnicas não convencionais. Foi isso que a gente viu na pesquisa. Então, mas você não falou isso. Você falou que os Estados Unidos tinham feito isso. Então, o que aconteceu? Estados Unidos fez o papel de Golias na história, né? E era todo poderoso, com armas modernas, e foi para a guerra do Vietnã, e chegando lá, não encontrou os vietnamitas para lutar. Então, como é que eles fizeram? Como eles conheciam a região, eles fizeram túneis e abrigos subterrâneos, e durante o dia eles ficavam escondidos nesses abrigos, e à noite eles aproveitavam uma outra característica, porque a população inteira se uniu para defender contra os Estados Unidos, e os soldados que não achavam os vietnamitas iam para bares, iam se envolver com mulheres e tal, e eles foram levados ao vício. Então, eles tinham acesso fácil a drogas, não tinham o que fazer no local endêmico e tal. Então, eles bebiam, usavam droga, e à noite, quando eles estavam totalmente desprotegidos por conta disso,
os vietnamitas saíam das casamatas ali, dos túneis, e surpreendiam os americanos e matava e fazia o diabo, né? Então, em cima disso, que foi uma derrota cachapante aí dos Estados Unidos, e o pior, a consequência, né? As pessoas que sobreviveram e voltaram da guerra do Vietnã, voltaram com sérios problemas de vício e um monte de problema. Então, ele repercutiu por muito tempo nos Estados Unidos. O que o Jay Conrad fez? Ele observou que as grandes empresas, e nota que marketing de guerrilha é anterior ao marketing digital, né? Ele observou que as grandes empresas conseguiam contratar agências de publicidade, contratar mídias caras como a televisão e tal, para veicular as propagandas, as campanhas. E os pequenos não tinham como se defender das grandes empresas. E aí ele foi e falou, peraí, mas tem a história do Davi e do Golias, né? Davi enfrenta o Golias e atira uma pedra e ganha a batalha. Tem a luta do tendão de Aquiles, né? Que é aquele, dá nome até para aquele tendão que a gente tem atrás do pé, que se você cortar ali, né, e era uma tática de guerra, certo? Na época das espadas e tal, o cara estava de sandália, né? Então, o cara que estava com a espada, ele tentava cortar o tendão de Aquiles, porque sem o tendão, o pé não afirma e a pessoa cai. Então, também tem a história do tendão de Aquiles, que o mais fraco foi e cortou o tendão e a pessoa cai. Por mais forte que seja, não tem sustentação no pé. Okay? E ele usou essas características e pegou o caso da guerrilha, mostrando que a estratégia adotada pelos vietnamitas foi uma estratégia, né, contra o Todo-Poderoso, de subterfúgio, de se esconder e atacar no momento em que o outro estava desprotegido. Trouxe isso para o marketing para ser uma alternativa, né, de baixo custo, em que o publicitário tinha que ter criatividade para identificar formas de atacar os concorrentes poderosos com ações pontuais de guerrilha, certo? E aí, no primeiro momento, foi assim que ele foi usado, pelas pequenas empresas, criando atividades que não se esperava para afrontar os grandes. Só que, à medida que isso começou a fazer sucesso, as grandes empresas começaram a usar também. Então, além delas terem o poder econômico de usar as mídias de massa caras, elas contrataram as agências, nós queremos fazer o tal do marketing de guerrilha também. Então, tem vários exemplos, e alguns são de baixo custo, outros de alto custo. Tá? Mas a origem dele era para ser solução de baixo custo para empresas que não conseguiam fazer frente para os poderosos que dominavam o mercado. Tem um caso que foi apresentado no semestre passado, o ano passado, que a UFC, ou UFC, né, que faz a luta do MMA, começou a anunciar, acho que foi feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, se não me engano. Começou a anunciar uma luta entre uma mulher e um homem. E marcando data, divulgando
pessoal acreditando e criou uma polêmica enorme, né? Mas peraí, uma mulher vai enfrentar um homem, mas não tem cabimento. Até tem mulher forte, o caramba, que se pegar um cara, destrói. Mas, né, por uma característica de diferença fisiológica, tá certo? Todo mundo começou a questionar, um absurdo, o homem lutar com mulher, bater em mulher e tal, certo? E depois que teve bastante divulgação espontânea, orgânica, publicidade gratuita, os meios de comunicação divulgando isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, luta entre homem e mulher, né, anunciando lá no UFC, sei lá. Aí veio, no dia da luta, né, os dois entraram e aí avisaram que não ia ter luta coisa nenhuma, que aquilo lá tudo foi para chamar atenção para a violência contra a mulher no Rio de Janeiro. Certo? Então, eles, sem gastar com mídia e tal, eles fizeram um acordo com o pessoal do UFC e na divulgação do UFC, que ia ter mesmo, colocaram uma luta entre homem e mulher como sendo uma novidade e tal. Certo? A partir daí, a coisa absurda que seria um homem lutar com uma mulher, tinha lá o cara e a moça, entrevistaram, e eles falaram da luta e tal, e no dia ia ter outras lutas, mas aquela parou e falou, não, isso aqui foi uma campanha sobre violência contra a mulher. Imagina o impacto, porque chegou no mundo inteiro isso. Certo? Então, o objetivo do marketing de guerrilha é esse. Você criar alguma coisa que, de forma espontânea, vai chamar a atenção e vai ganhar a mídia. Mais uma vez, né? Se fosse qualquer uma dessas campanhas, tá certo? O da Unicef, dessa luta aí da UFC e tal, antes do marketing digital, teria uma repercussão. Ok? Já teria. Imagina as TVs do mundo anunciando que no UFC do Brasil ia ter uma coisa inusitada, que era a luta de mulher com homem. Agora, no meio digital, o que aconteceu com o evento da Unicef, com esse outro, da violência contra a mulher, o da Anitta, o que aconteceu no meio digital? O que você acha, João Guilherme? Professor, que o meio digital, ele teve que correr atrás disso depois? Não, ele intensificou isso por meio do quê? Viralizou, não foi, professor? Viralizou. Então, olha só, já o marketing de guerrilha, ele já tinha. Era uma solução que tinha sido encontrada para o pequeno poder, como é que se fala? Competir? Não, o pequeno, quando cria uma surpresa, né? Surpreender o grande, fazendo uma coisa barata que, de repente, deu um estardalhaço. Agora, isso era, no meio analógico, muitas das ações de guerrilha eram limitadas. Por exemplo, no departamento de comunicação, Josué, uma vez, fez uma campanha lá, acho que de consumo de energia, de água, e usou estratégia de marketing de guerrilha, quando ele não era diretor, ele era professor de alguma atividade, e ele criou uma campanha junto com o pessoal, né,
de economia de água e luz e criou, dentro do departamento, algumas coisas que chamavam atenção para isso. Okay? Ficou restrito ao quê? Ao departamento. Hoje, com a disponibilidade das redes, se ele fizesse isso hoje e um aluno fosse, a campanha, alguém que não estava nem participando da campanha, certo? Tirasse uma foto ou filmasse aquela campanha e pusesse na internet mostrando, olha só, aqui o Departamento de Comunicação teve a iniciativa de fazer essa campanha aqui para a economia de água e luz. E poderia ter saído dos muros da comunicação, ter saído dos muros da universidade, saído dos muros de Taubaté e ter viralizado por aí afora, e o nome da universidade estaria sendo divulgado no Brasil inteiro, sei lá onde mais. Entenderam? Então, toda vez eu vou ter que dar esse destaque para a gente sempre ter em mente que o meio digital amplia de tal forma todo o resto das coisas. Então, vocês estão na era já do digital. Então, tudo que vocês fizerem, né? Vocês têm que ter em mente se aquilo viralizar, o impacto daquela atividade passa a ser monstruoso, certo? Então, marketing de guerrilha é baseado nessa característica que foi destacado aí, né? Talvez eu tenha me perdido, depois eu vou até assistir a gravação para ver, mas eu até me desculpo com a Júlia se ela falou e eu é que bobeei, não entendi, tá? Mas eu guardei ali naquele momento que para mim ficou os americanos, tal. Mas posso estar errado. Então, se eu estiver errado, me desculpe, Júlia. Outro detalhe. Quando você está fazendo uma apresentação, isso vale para a Júlia e para o Washington. É o Washington que apresentou? Quem que apresentou? É o João. O João. O João. Bom, é o outro João. João Vitor. A apresentação que você faz, e não quer dizer que eu também não cometa falhas. Eu tenho slides aí que eu vejo que tem erro. Tá? Mas eu tenho 200 slides para dar aula, de vez em quando escapa um errinho de grafia, alguma coisa, alguma concordância. Agora, no caso de vocês, se não me engano, tinha meia dúzia de slides, certo? O primeiro slide de vocês, depois do título, tem guerrilha escrito como guerrilla, faltou o H. Certo? Então, toma cuidado. Eu tenho que ser o chato aqui, porque eu quero que vocês, quando estiver no mercado de trabalho, não sejam desvalorizados por detalhe como esse. Por quê? Porque o empresário lá que está do outro lado, ele vai, normalmente a gente bate o olho em cima daquilo que tem falha. Parece que o olho procura. Tá? Então, dê uma olhadinha que tem um erro de grafia ali no primeiro slide, quando vocês fazem a definição do marketing de guerrilha. Outra coisa, eu não sei para as outras pessoas, eu tenho uma tela grande aqui, para mim deu para ler. Mas não sei se para todos, e se usasse um data show, se ele teria cumprido a regra de que a 1 metro de distância no computador tem que estar legível. E aquela descrição, você tinha uma tela enorme e a descrição com letras minúsculas no meio da tela, certo? Então, como estratégia de preparação de slide, né, você tem que tomar cuidado com a legibilidade daquilo que você está colocando, certo? Para mim aqui ficou bom, porque eu tenho, como eu falei, tela grande, não foi afetado.
mas vocês têm que ter a preocupação de verificar qual seria o impacto desse tamanho de letra numa sala, num auditório, onde você estivesse fazendo uma apresentação. Tá bom? Então, o marketing de guerrilha tem essa característica, ele vem nesse contexto de eu estar trabalhando a comunicação de forma diferenciada. Agora vem o ponto chave. Quando a gente compara o marketing esportivo, marketing cultural, marketing social, marketing político, eleitoral, com a teoria de marketing que nós vimos lá em Fundamentos de Marketing, todos os 4 têm uma lógica muito próxima da lógica geral do marketing, que é: eu represento uma empresa, um partido político, ou uma equipe de esporte, ou uma organização não governamental, um terceiro setor, ou uma companhia de arte, ou uma orquestra, sei lá, uma atividade cultural, e eu vou seguir a visão geral do marketing, em que eu vou identificar o mercado que eu vou atuar, vou pesquisar sobre esse mercado, pesquisar o que a concorrência está fazendo naquela área, do esporte, da política, da cultura e do social. Vou trazer essas informações para dentro da empresa e vou elaborar um plano, um produto, um serviço, definir o custo desse produto ou serviço em termos de formação de preço. Vou pensar onde eu vou colocar esse produto ou serviço para atingir o público que eu quero e vou fazer a divulgação disso, que é a comunicação. Bem? Então, todos esses 4 que eu andei dando nas últimas aulas atendem um requisito do marketing, passando pela pesquisa e desenvolvimento de produto, de embalagem, definição de preço, definição de sistema de distribuição e do composto promocional. Beleza? Na aula passada, nós vimos marketing digital, que é tudo isso, só que eu uso o meio digital para desenvolver. Então, o marketing digital é também chamado de marketing 4.0, porque é um marketing de relacionamento, que é o 3.0, no meio digital. Então, eu vou usar o meio digital para fazer pesquisa, identificar a característica do mercado, do concorrente, vou trazer para dentro da empresa para desenvolver produto e serviço, né, no preço que aquele público eu quero atender e fazer a divulgação prioritariamente pelo meio digital, mas não impede que faça pelos meios analógicos também. Então, o marketing digital é a digitalização do marketing regional. Maravilha. Agora, o marketing de guerrilha. Ele tem uma conotação real de marketing. Você consegue pegar o esquema da visão geral do marketing e aplicar no marketing de guerrilha? E aí é o seguinte, como o nome marketing é muito forte, ao invés de chamar de comunicação de guerrilha, ou propaganda de guerrilha, ou
publicidade de guerrilha, chamaram de marketing de guerrilha. Só que se a gente for analisar efetivamente, o que é chamado de marketing de guerrilha faz parte do composto promocional do marketing. Concorda? Entende isso? Por quê? Eu poderia fazer uma propaganda do meio de comunicação de massa, pagando caro para fazer o comercial lá, né? Para veicular na TV, no rádio, que é composto promocional. Eu, ao invés de fazer isso, eu crio uma estratégia para chamar a atenção e obter essa divulgação de forma espontânea, boca a boca, quando não tem o meio digital, ou por meio de notícias jornalísticas, chamar a atenção dos meios de comunicação para vir divulgar aquilo, porque é um absurdo ou porque é muito favorável, né? Vamos pegar os dois exemplos. O caso do UFC, da violência contra a mulher, foi divulgado na televisão porque era um absurdo. O caso da Unicef foi para os meios de comunicação nacionais e internacionais por uma questão de ser muito nobre. Então, quando você cria alguma coisa que tem essa característica de ser ou muito agressivo ou muito positivo, você atrai a atenção do meio jornalístico que trabalha com essa característica. O que é normal para o jornalista. Você não vê o jornalista indo entrevistar a Lohane, né? Num dia normal. Então, essa é a Lohane. Então, ela acorda de manhã e toma banho, escova o dente, daí ela vai trabalhar, né? E lá ela fica tantas horas, aí ela volta, ela para almoçar, né? Aí ela sai, chega em casa, ela vai ter aula na faculdade e tal. Alguém faz uma divulgação dessa no meio jornalístico? Não. Por quê? Vou falar, mas o que ela tem de especial? Eu também acordo de manhã, vou trabalhar, tenho que parar para almoçar, aí chego em casa, vou para a aula, aí vou jantar às 10 horas da noite, também faço isso. Não tem nada de novo no que foi apresentado. Vocês estão me ouvindo? Parece que caiu. Estamos sim, professor. Tá. É que de repente apagou tudo aqui na minha frente. Eu pensei de repente eu saí da tela, professor. Então você saiu, apagou. Tá vendo como isso é importante? É que eu acho que só tem eu com a câmera ligada. Daí talvez apareça só você depois. É isso. Então, olha só. Essa visão a gente tem que ter. Tudo bem, deram o nome de marketing digital, mas é nome. Porque senão, sabe o que acontece? Daqui a pouco, para o leigo, mas vocês estão sendo preparados para, quiçá, atuarem como profissional de marketing. E, de repente, se vocês não separarem isso que eu acabei de falar, daqui a pouco vocês não sabem mais o que é marketing. Daqui a pouco, volta antes dos anos 90 no Brasil, em que marketing era confundido com propaganda. Por quê? Porque não tinha concorrência, então a empresa não precisava fazer pesquisa para ver a satisfação do cliente, para ver o que o cliente precisava, não tinha que desenvolver produto para atender as necessidades, não tinha que pensar num preço acessível, não tinha que ter um ponto de distribuição adequado. Ela só fazia o quê? Propaganda, porque tinha 3 ou 4 concorrentes, para dar a sensação de que o mercado não era dominado pelas marcas, mas era dominado pelo comprador. Para ter essa sensação, faziam propaganda. Agora, nós vivemos uma outra era, que a partir dos anos 90,
O Brasil passou a ter concorrência. E quem toma a decisão do que vai comprar é o comprador. Então, as empresas precisaram ir lá na origem do marketing e fazer o marketing desde a pesquisa, desenvolvimento, definição de preço, para lá, e finalizar com a campanha com o composto promocional. Se nós não tomarmos cuidado nesse meio que nós estamos, que é o meio do conhecimento, daqui a pouco perguntam para você o que é marketing e você começa a dar a resposta que muitos diretores de marketing eu já vi dar, que o que ele dá a resposta, quando você vai ver, ele está falando de propaganda, ele não sabe o que é marketing. Tá? Então, beleza. Marketing de guerrilha, um nome bonito, pomposo, maravilhoso. Mais bonito do que se falasse que era propaganda de guerrilha. Só que separamos. O nome é marketing de guerrilha, mas ele atua dentro do composto promocional. O marketing de guerrilha não está pensando no preço, na distribuição, no desenvolvimento de produto, no desenvolvimento da embalagem, da marca, de nada disso. Ele está pensando numa forma daquele produto ganhar evidência perante os concorrentes fortes que tem no mercado de forma barata. Tudo bem? A Lohane, que é a mais crítica da turma, o que acha disso? Professor, você está implicando comigo hoje, enfim. Eu acho que é verdade. Parando para pensar, o marketing de guerrilha, ele realmente não tem as características fundamentais do marketing que a gente estudou. E ele realmente deveria ser uma parte de comunicação de guerrilha, porque traz exatamente... A gente traz ali uma inovação, enfim, alguma coisa nova da empresa. Às vezes eles trazem estratégias de marketing naquilo, mas não sei, enfim. Ainda é confuso. Legal. Bom, esse meio aqui é como eu falo, às vezes, e eu tenho dado aulas, acho que eu comentei aqui para o pessoal de design, né? Que eles são muito imediatistas. Como eles têm 2 anos no curso, e eu estou dando aula no 4º semestre, então eles estão acabando, eu não tenho condição de fazer esse tipo de discussão com eles, que eles só estão preocupados com o que está acontecendo hoje na internet. Mas aqui, eu tenho que estar destacando para vocês, porque vocês é que vão formar essa imagem. E se daqui a pouco vocês que têm formação na área de relações públicas, têm essa formação de marketing, porque olha só, vocês têm mais horas de marketing do que o curso de publicidade hoje. Vocês têm 2 horas aula de fundamentos de marketing, 4 horas aula de marketing pessoal e empregabilidade e 4 horas aula, de marketing e relações públicas. Vocês têm 8, 10 horas aulas vezes 16 semanas no semestre, 160 horas do seu curso é marketing. Nem publicidade tem toda essa carga de marketing. Então, vocês têm uma enorme preparação para serem profissionais de marketing. Então, nós não vamos entrar nessa discussão, né, fora desse ambiente que nós estamos, se deveria mudar o nome do marketing de guerrilha. Mas vocês têm que ter a explicação do porquê marketing de guerrilha não é marketing. É composto promocional. Para evitar a confusão que até os anos 90 tinha no Brasil, de que a hora que perguntava o que é marketing,
Aí dava um exemplo de marketing de guerrilha, daí a pessoa falava, mas isso aí é propaganda. E marketing, então, é propaganda? Não. Marketing desenvolve produto, define preço, define canais de distribuição, que é tão importante do sucesso da empresa quanto a propaganda que ela vai fazer do produto dela. Ok? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não estou pegando no pé da Lohane, não. Eu estou simplesmente valorizando o fato dela estar aqui tete a tete comigo, certo? E as expressões no rosto dela me fazem chamar. Por quê? Se eu tivesse na aula presencial e eu estava olhando para todo mundo, e normalmente eu ia puxar para responder uma pergunta ou para fazer um comentário aquela pessoa que estava dispersa ou que estava muito atento, para eu ver por que ele estava tão atento e por que ele estava tão disperso, né? Na sala de aula, o professor trabalha com dois extremos. Aquela pessoa que é muito receptiva ao que está sendo passado e aquela pessoa que está totalmente alheio ao que está acontecendo. Quem é o médio ali, certo? O professor não olha muito. Eu sou espontâneo em falar que não sou só eu, todos. Chama a atenção da gente, né? Naquele grupo de 20, 10, 30 pessoas, 50 pessoas, chama a atenção a meia dúzia que é muito interessada e a meia dúzia que não quer saber de nada. O meio fica ali no meio. E, por uma característica hoje, eu tinha duas pessoas aqui. Um era o João Guilherme, e por isso teve coisa que eu chamei o João para falar, porque ele fez uma expressão no rosto dele ali que me chamou a atenção e eu chamei ele para falar. Ele não gostou e até abandonou a aula, né? Porque ele não está mais aí. Certo? Sumiu o João. Olha. Sumiu. Professor, provavelmente caiu a internet dele. Estou cornetando. Tá certo? Então, só explicar, Lohane, não estou pegando no seu pé. É porque eu chamei para falar sobre isso, porque você transmitiu para mim que você tinha entendido o que eu tinha falado. Daí eu quis que, com as suas palavras, você falasse isso para reforçar a importância que eu dei para esse assunto. Tudo bem? Então, não estou pegando no pé, não. Beleza. Primeiro tópico terminado. Eu vou tirar a gravação e colocar de novo, porque nós vamos ter agora o segundo grupo que vai falar de marketing digital. Ok, então vou tirar a gravação.